Eu falo aqui diretamente de Itabira, que é a minha terra, que é berço da mineração no Brasil, e quero dizer que é o maior laboratório de mineração do Brasil e talvez do mundo. É berço da Vale, a empresa que foi fundada em Itabira há 80 anos atrás, e falo isso para dizer que eu tenho um conhecimento, uma experiência de ter acompanhado a mineração no dia a dia. E, infelizmente, não dá para ter mineração do lado da cidade. Esse é o ponto central. Nós temos problema em Itabira de água e quando se vai licenciar, os técnicos dizem não, a água que vai gastar não vai ter problema, mas quando chega no final do período da seca, no final dos meses de setembro, outubro, falta água na cidade, a população recebe uma água barrenta nas suas torneiras e isso é fruto da mineração. Nós temos problema em Itabira de poeira, porque a mineração é muito próxima à cidade e eles vivem monitorando, dizendo que a poeira está controlada, que as partículas estão dentro dos limites, mas a verdade é que quando vem um vento mais forte, a cidade fica entupida de poeira e não vai ser diferente com a Serra do Curral. Nós temos problema de vizinhanças, de vizinhos que sofrem com explosões, com barulho, com a poluição sonora, e não vai ser diferente na Serra do Curral. Ou seja, nós, em Minas Gerais, temos experiência suficiente para saber que não é possível ter mineração tão próximo da cidade. Nem vou te dizer aqui sobre as barragens, porque por mais que os técnicos que nós respeitamos, que qualquer técnico ateste a estabilidade de barragem, nós já vimos que pode errar. E nós temos a experiência de Mariana, de Fundão, nós temos a experiência de Brumadinho, uma experiência trágica, uma experiência triste para Minas Gerais, mas que mostra que o ser humano está suscetível a erro. Então, nós não podemos correr o risco de ter uma mineração tão próxima ao Belo Horizonte. É claro, a Serra do Curral ela tem uma importância na identidade do Belo Horizontino, ela tem importância no patrimônio paisagístico da cidade, ela tem uma importância na história da cidade, mas eu quero falar aqui sobre mineração. E não é possível que a gente continue autorizando que haja uma mineração dentro de uma cidade do tamanho de Belo Horizonte. Nós estamos colocando aqui em risco a reserva hídrica de Belo Horizonte e não adianta os técnicos falarem que isso não pode acontecer, porque a experiência mostra que acontece. Nós estamos colocando aqui em risco a qualidade do ar de Belo Horizonte e não adianta falar que está longe, que vai ter uma barreira, porque na hora que vier um vento mais forte, vai poeira no centro de BH, não tem dúvida. Nós estamos colocando aqui, infelizmente, ameaçando a fauna e a flora que existe ali na Serra do Curral. Então, sinceramente, eu acho que a empreendedora, a mineradora que pretende fazer esse empreendimento, ela deveria ouvir a voz da sociedade, ouvir a voz dos belo-horizontinos, ouvir a voz da Assembleia Legislativa e desistir desse empreendimento. E entender que a gente quer que a Serra do Curral seja preservada, que nós, mineiros, temos outros locais que serão minerados, mas não na Serra do Curral, que a Serra do Curral é um patrimônio permanente, eterno de Belo Horizonte e que nós vamos manter a vigilância ativa para sempre. E se a mineradora entender isso, vai ficar mais fácil para ela. Ela vai gastar menos tempo, menos energia e nós vamos ter aqui uma condição muito melhor para a cidade. Então, o que a gente quer é que a serra seja tombada, que a gente respeite a vontade dos belo-horizontinos, que respeite a vontade dos mineiros e que a gente compreenda de uma vez por todas que, por mais necessário que seja a mineração para a manutenção do estilo de vida moderno, para a economia do nosso Estado, para a geração de emprego, de renda e etc., mas que essa mineração não pode acontecer a qualquer preço, a qualquer custo e, sobretudo, tão próximo de uma cidade como Belo Horizonte, que tem quase, na região metropolitana, quase 5 milhões de pessoas, ameaçando, portanto, a água, ameaçando a segurança diante das barragens, a segurança hídrica, a questão da poeira. Então, essa é a minha mensagem, presidente. Eu quero deixar aqui muito claro a minha posição e o nosso compromisso de vigilância permanente até que haja, de fato, o arquivamento desse processo e a desistência definitiva da continuidade da mineração.